Bom dia, tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana de vocês? Começar nossa aula. O que foi, João? Não muito bom. Por quê? Que acabou, foi? Aham. Vocês são uma onda. Tranquilo. Vou pegar o diário aqui de vocês para fazer a chamada. Uhum. Ô, professor, você já viu aquele meme do celular? Como é que é? Você já viu aquele meme do celular? Que meme? Que tipo assim, é um menino que troca o celular que ele fala bem assim, eu saí de casa, tava em 100. Aí parei na praça, tava em 90. Cheguei na casa do amigo dele, tava em 10. Cheguei aqui, descarregou. Oxe, homem, que é isso? Celular velho que não presta. Foi um final de semana. Pois é, mais ou menos isso, né? Acaba rápido, acaba rápido. Vamos lá, né? Chamada. Dia 17. Ana Beatriz Menezes. Ana Presente. Beatriz Rodrigues. Ana Beatriz Rodrigues está aí? Não. Fabrício. Também não. Gabriel. Gabriel. Também não. Giovana. Giovana. João Guilherme. Jogo Guilherme presente. João Pedro. João Pedro. José Alves. José Alves. Júlia. Júlia. Não tá também. Leonardo. Leonardo. Também não tá. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Também não tá. Maria Clara. Maria Helena. Maria Vitória. Pronto. Nicole. A Maria Vitória, no caso, né? Faltou. Ok. Pedro. Rosane. Presente, professor. Para. Para. Presente. Pronto. Cara, que personagem é esse aí da sua foto? Para. É uma cantora de K-pop. Qual é o nome dela, você sabe? Quer dizer, saber você sabe, né? Vamos ver se eu sei. É a Minnie do Hitler. Pode escrever no chat, por favor?
Eu queria saber o que é esse negócio de K-pop, que tem um monte de gente da idade de vocês que tá. Só bota as fotos desse povo. Bom dia, todo mundo. Beijão. Deixa eu ver aqui. Não sei se vocês estão sabendo, mas próxima semana já é simulado. Estão sabendo já? Não, Não sei se vocês estão Não. sabendo. Tá na plataforma lá. Vocês dão uma olhada. Próxima semana já é simulado. Então, hoje eu compartilho com vocês o último conteúdo, já começando a revisá-lo e revisar os demais para o nosso simulado. Lembrando sempre que, aham, lembrando sempre que eu geralmente faço a revisão com vocês, que é muito semelhante ao simulado ou à prova, né, no caso. E aí, próxima semana, vocês já conhecem o procedimento, vocês vão fazer o simulado lá, papapá. E o boletim, vocês já receberam? Já receberam o boletim de vocês? Sim? Ou não? Funciona. Vai lá. O boletim de vocês, pessoal, vocês já receberam? Estão me ouvindo? Então, o boletim de vocês já receberam ou não? A nota de vocês? Já? Só que eu me esqueci de coisa para ver o boletim. Entendi. Tá certo. Onde é? Eu não sei não. Me esqueci. Eu não tenho acesso a isso não. Aí você vê com o Ned lá. Ou então com seus colegas, né? Eu acho que é mais fácil, né? Os colegas responderão mais rápido. Depois eu já tô com ela aqui na tela, com a menina aqui, a menina do K-pop aqui, pra escutar depois. Pra ver se é bom mesmo. oi, tio. Oi, oi, Gel. De novo. Ai, ai, tio. A gente Gente, só aprendeu, para né? esclarecer, eu sou uma menina aqui, viu? É que algumas pessoas me chamando de Guta, eu sou Beatriz Menezes, só que eu tô com o e-mail do meu pai, é por isso que tá aparecendo Guta, viu, gente? Tudo bem, Beatriz. A É gente que sabe. não, né? O tio não é você não, por causa que algumas pessoas acham que aqui é um menino falando, entendeu? Foi, é. A gente vai. Eu e minha esposa é a mesma coisa. A gente botou a mesma foto do perfil, aí. Aí eu falando um dia com a menina, com a amiga nossa. Aí ela pensando que tava falando com a Amanda. Aí ela falando com a Amanda, pensando que tava falando com a Amanda, me falando um monte de coisa. Aí daqui a pouco eu botei assim, né? Eu acho que a Amanda tá aqui fazendo não sei o que, não sei o que. Aí ela, oxe, eu pensei que eu tava falando já com ela. É parecido, é parecido. A gente aprendeu, né, na aula passada, sobre a dinâmica populacional brasileira. A gente aprendeu o que era a densidade demográfica, como é que se calculava a densidade demográfica. Lembrem-se, densidade demográfica é a população dividida pela área. Isso significa dizer que o Brasil
ele tem uma densidade demográfica relativamente baixa. Por quê? Porque como o Brasil é muito grande, né, a população acaba ficando bem distribuída. Só que ela não é distribuída da mesma forma, né? Eu até mostrei para vocês o gráfico, né? Esse mapa aí que nos mostra muita coisa, né? Nos mostra que essa Ô, tio. Tio, ou tio, tio, tio. Eu ou vou aparecer sábado na TV Atalaia. que chique você, viu? Você é chique demais. Aí eu mostrei aqui para vocês, né? Eu já apareci na TV, só que lá em Minas Gerais. Tava fazendo outra coisa na minha vida. Olha pra ele. Pronto, aqui eu mostrei para vocês, né? Que aqui nós temos uma densidade demográfica maior, aqui nós temos uma densidade demográfica menor, e aí eu disse até o motivo pelo qual essa área aqui da região norte tem uma densidade demográfica menor, né? Um motivo de alguma coisa que tem lá que faz com que a densidade demográfica seja baixa, ou seja, que tenha menos pessoas. E aí, o que é que vocês me dizem? O que é que tem aqui? Perguntando pela terceira vez. Vamos ver se vocês ainda não lembram. E aí, povos e povas? O que é que tem no É o norte quê? do Brasil que faz com que não tenha tanta gente? Hum? Tio, tem falando, gente no chat falando também. Uma diz que eu vou falar para você, não tem? Para você não Pouco que emprego, voltar. Ai, desmatamento. Não, é uma coisa pouco física, é uma emprego, coisa, algo que tem desmatamento. lá. Gente, o que é que tem na região norte? Muito simples, velho. Hum? Povoamento. Essa área aqui todinha, ó. Eu me esqueci, ó. Ainda escreveu errado. Gente, é a floresta amazônica, gente. Negócio Grande tão diversidade de besta. floresta na Amazônia. E eu já falei 3 vezes pra vocês não lembram. Negócio besta desse. Não é não, tio. Gente, melhorem, viu? Ô, tio, eu ainda tô um pouquinho cansada, então eu tô muito... Você sabia, Joana, essa resposta? Então descansem, porque quem tá sem dormir a noite toda sou eu, por causa do guri. Sério, Acordem tio? aí. Sério? Você não tá dormindo, não, é? Não, você acha que dormir 2 horas e acordar, dormir 2 horas e acordar é dormir, é? Dorme 2 horas e fica 1 hora acordado. Dorme 2 horas e fica 1 hora acordado. Eita, velho. É ruim, tio. Eu já fiquei acordado porque... Acordado porque quando minha sobrinha nasceu, eu fiquei lá no hospital e tal. Dormi lá na maternidade. É sério, eu dormi na maternidade sem a enfermeira ver. Aí, aí foi eu cuidando do bebê, levando ela pra cima e pra baixo. Vocês são uma onda. Gente, pelo amor de Deus, lembrem dessa característica aqui, ó. Isso vai cair na prova, viu? Ó, quando eu perguntar assim, ó, caracterize a densidade demográfica, ou eu posso perguntar a população relativa brasileira, aí vocês vão dizer aqui, ó, vocês vão olhar para esse mapa, eu vou dar esse mapa para vocês, aí vocês vão dizer aqui, ó, no litoral brasileiro, a densidade demográfica é mais alta, na região norte é mais baixa,
Um fator que contribui para a densidade demográfica ser mais baixa é justamente a presença da floresta amazônica. E qual é o fator que contribui para que isso no litoral brasileiro seja a densidade demográfica mais alta? Primeiro, a população, que procura, na maioria das vezes, as áreas litorâneas, né, as áreas com praia, e também o processo de povoamento do Brasil, né? Ou seja, o cara vem aqui em Porto Seguro, na Bahia, descobre aqui, né? O português descobre o Brasil. Aí começa a ocupar, né? Aqui, São Paulo. Então, gente, tem que olhar para o mapa, pensar um pouquinho. Por que essa parte toda da costa aqui é escuro? Poxa, porque Caracaju é mais povoado do que os lugares, as capitais, ó. As capitais são na maioria no litoral. É só olhar e pensar um pouquinho, que vocês conseguem. Não é difícil. O que exige-se de vocês é pensamento abstrato. Parem de ficar querendo decorar as coisas. Vocês ficam querendo decorar, vocês não decoram desgraça nenhuma. E aí na prova vai querer pesquisar pela internet. Precisa decorar. Você olha para esse mapa, aí você sabe que aqui é a região norte, né? Você sabe que aqui tem São Paulo. Onde é que está onde eu moro? Aqui. Poxa, mas essa parte aqui do mapa todo, ó, se você pegar aqui, ó, daqui para cá é tudo escuro, ou seja, tudo povoado. O que é que tem aqui de comum? Praia. Ou vocês não lembram que aqui é o Oceano Atlântico? Aqui tudo é praia. Tudo é praia aqui. Por que que as pessoas vão morar na praia? Turismo, né? Atividades econômicas. Poxa, mas o Brasil foi descoberto e foi descoberto pela praia. Chegaram numa praia. Então a população já começa a se povoar daqui. Tudo isso, minha gente. É só pensar um pouquinho. Só pensar um pouquinho que dá certo. O Luciano tá falando alguma coisa aqui, deixa eu ver o. Ele tá dizendo. Aqui, ele tá dizendo que tá no quadro de avisos que desde sexta passada, dia 17 agora, foi dado até hoje, no caso, para que os alunos que estão com problema no boletim se manifestem enviando um e-mail. Pra fazer segunda chamada? Não, não, e também para que se não concordar com a nota. Eu não concordei com minha nota em ciências, mas foi por motivo meu, porque nessa hora eu não consegui fazer a prova de ciências. Faltou um ponto pra eu fazer, pra eu ganhar, mas. Ai, a merda da prova de ciências eu não fiz. Então, aí você deve ir lá, segundo o que está dizendo aqui, você deve ir lá no Fale Conosco e escrever lá o que foi que aconteceu. Vou lá agora. Beleza? Pronto, vamos continuar aqui. Vai lá agora não, Giovana. Desde coisa. Você vai lá depois. Depois da aula. Pelo menos da aula de geografia. Alguma dúvida aqui, gente, de como é que vocês localizam isso aqui? De como é que vocês estudam, analisam um quadro desse aqui? Pelo amor de Deus, digam se vocês tiverem dúvidas. Tia, olha,
Nesse tem mais povoamento, e nesse tem pouco povoamento, dá para ver pelas manchinhas. Isso. E também Sexto essa ano, né? Verde Leitura e Norte interpretação tem de um pouco mapas. de diversidade de florestas amazônicas desse Sim. lado. Lembrando que a floresta amazônica, ela vai pegar até aqui, minha gente. Ela vai pegar isso aqui tudo aqui, ó. Então, vocês percebem, né? Que só em Belém do Pará, aqui, Pequenininha ela. que a gente tem, 64% da floresta amazônica fica no Brasil, né? Aí vocês percebem que só Belém do Pará, aí tem aqui o Piauí, o Maranhão, que vai ter povoamento tendo a floresta amazônica, né? A floresta amazônica basicamente vai acabar aqui no Pará. E aí vocês têm toda essa característica aqui, gente, da floresta, que dificulta o acesso, né? Ô Tem gente tio, aqui, mas não é tanta. A área é muito grande, não é tanta, né? Diga aí. era isso que eu ia falar, porque a área é muito grande, mas tudo bem. Isso. Tem gente, Manaus, por exemplo, a Manaus aqui, ó. Tem gente, a manchinha é mais escura, mas são áreas grandes. Aqui Rio Branco, ó, é manchado também. Aqui Boa Vista, né? Não é Boa Vista? É. Aí eu falei, né, sobre a população brasileira, a gente falou que tem 213 milhões de habitantes atualmente. Falamos sobre as taxas de natalidade, de mortalidade e o crescimento natural vegetativo, né? Taxa de natalidade é o número de nascimentos que acontecem em uma determinada área em um período do ano. Mortalidade é o número de mortes, do mesmo jeito. E o crescimento vegetativo é aquela coisa, você pega o nascimento, diminui pela morte. Isso é o crescimento, o crescimento vegetativo, né? Pode ser chamado de natural, pode ser chamado de vegetativo, beleza? Aí vocês têm aí essa característica marcante. Se a natalidade, o nascimento for maior do que a morte, aí a gente tem um crescimento vegetativo positivo, ou seja, a população está crescendo. Se for o cenário contrário, a gente tem negativo, ou seja, a população está diminuindo. Simples assim, né? Falei sobre uma projeção, né? Que a partir de 2020 para cá, a gente teria mais nascimentos, né? Do que mortes, ou mais mortes do que nascimento, né? Falei sobre o crescimento populacional, sobre taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher. É diferente, ó, veja, é diferente da taxa de natalidade. Taxa de natalidade é o número de nascimentos em uma determinada época, em um determinado local. Geralmente vai ser por ano. Tipo assim, número de nascimentos no Brasil durante o ano. Aí vem a taxa de natalidade. Taxa de fecundidade é outra coisa. Taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher. Não tem nada a ver com número de nascimentos, né? Se bem que o filho ele nasce, né? Só que não tem muita relação. Tem que prestar atenção nisso. Quando você vê fecundidade, é só lembrar, né? Fecundidade. O que é fecundar? É gerar filho, né? Então, fecundidade é o número de filhos por mulher. Beleza? E aí a gente tem que a população do Brasil ela tem diminuído justamente por conta dessa taxa de fecundidade, né? O crescimento vegetativo tem diminuído. E de forma que a gente trouxe aquele exercício, né, dos avós de vocês, dos bisavós de vocês, e a gente percebeu que cada vez que o tempo foi passando, as mulheres foram tendo menos filhos, né? E aí, justamente, isso impacta diretamente na pirâmide etária, que foi o que a gente aprendeu, né? Pirâmide etária, de um lado homens, do outro lado mulheres, de baixo para cima grupos de idade. E a gente percebe que os grupos de idade eles estão sendo alterados, né? Está tendo menos nascimentos, a expectativa de vida está aumentando, então as barras de cima estão crescendo, né? E hoje, 2019, se encontra assim, né? Aí eu falei sobre esse povo aqui, né? Que era o PEA, que é a população economicamente ativa. População economicamente ativa e a população que trabalha, né? Geralmente o IBGE vai contar de 20 a 64 anos, geralmente, né? É claro que tem gente que trabalha antes e tem gente que trabalha depois, mas aí o IBGE ele conta essa faixa etária. Por que que essa faixa etária é importante?
E aí vocês têm que lembrar, a criança é gasto, o idoso é gasto, né? Para o governo. A criança gasta com saúde, com creche, né? Com parque. O idoso gasta com asilo, com previdência, com saúde. E o adulto ele produz mais do que gasta, porque o adulto geralmente ele está saudável e ele vai trabalhar. Então ele vai produzir mais do que ele vai gastar. Então o PEA, que é a população economicamente ativa, vai ser extremamente importante para um país, né? E aí eu falei sobre as migrações internas, ou seja, as migrações dentro do próprio Brasil. 1950, muitos nordestinos vão para São Paulo. 1990, esse povo começa a voltar. É só lembrar, né, dos programas do Gugu, daqueles programas que existia, né, quando vocês eram nascidos bem recente, que eram programas tipo De Volta para Minha Terra, não sei o que tinha o povo que morava lá em São Paulo, que queria, porque queria voltar para o Nordeste. Isso não aconteceu com pouca gente, né? Na televisão a gente via uma pessoa por semana, ou uma família por semana. Mas isso aconteceu muito, né? Na década de 1990, no ano 2000. E aí a gente tem essa característica fundamental aí. Falamos sobre o fluxo migratório, né? Muita gente indo para o norte do Brasil para poder trabalhar nas indústrias. Pedi que vocês resolvessem a atividade da página 105, não vou resolver com vocês, porque a gente vai ter a questão da revisão, né? Quem respondeu sabe mais, quem não respondeu sabe menos, e isso vai contar na hora da prova, né? Isso é óbvio. E a gente fala hoje sobre indicadores socioeconômicos. A gente já falou sobre alguns indicadores, né? Alguns indicadores populacionais, que é taxa de natalidade, taxa de fecundidade, crescimento vegetativo, população relativa, população absoluta, que é a população, o número de habitantes, enfim. E aí a gente fala hoje sobre os indicadores socioeconômicos, né? Os indicadores que demonstram qual é a questão socioeconômica do brasileiro. Será que ele recebe bem? Será que ele recebe mal? Como é essa distribuição da renda, né? Isso aí tudo a gente consegue ver a partir dos indicadores socioeconômicos. Inclusive, tem um muito importante que é o IDH. A gente vai aprender já já o que é esse treco. E aí é bem importante que vocês entendam e compreendam, voltado sempre ao Brasil, tá? Sétimo ano é Brasil, então tudo que a gente estuda aqui, a gente estuda um conceito geral aplicado ao Brasil, beleza? Primeiro, esses Porque indicadores. não é por causa que a gente está estudando para servir nosso país. Desculpa. Não, estou falando que a gente está estudando muito para crescer forte e trabalhar. Eu nem sei o que eu quero fazer no futuro ainda para a faculdade. Isso aí você vai decidir quando você for mais madura. É, Deixa eu perguntar um negócio. Você decidiu porque gostava de ser professor, isso? eu decidi, não entendi. Eu decidi fazer geografia, você está falando? Decidiu ser professor de geografia. Eu queria ser professor, né? Eu só entrei na geografia porque na época era a disciplina que eu não só gostava, como eu também tinha facilidade. Porque, por exemplo, eu gosto muito de física. Só que física eu não tenho nenhuma facilidade. Eu gosto, eu acho bonito, eu acho lindo. Você calcular algumas coisas lá, tipo, a questão da luz, a questão da. Só que eu nunca tive facilidade com física. Então, eu uma vez até passei para física, mas não quis cursar, porque eu disse assim, eu não quero ser professor de física. Mas aí é diferente, né? Geografia eu não só gostava, como tinha facilidade. Eu vim me apaixonar pela geografia dentro da universidade. Foi quando eu vi que geografia era a disciplina mais completa que tinha, porque ela analisa um monte de coisa, né? E aí a gente consegue ver claramente isso. O João Guilherme, pode explicar melhor a sua pergunta sobre o PE? Que eu acabei passando direto aqui, não olhei o chat. E
João Guilherme, tá aí, ó. Meu microfone tá bugado. Então, o PEA seria o povo antigo que trabalha. O PEA é a população economicamente ativa, beleza? O que é uma população economicamente ativa? Ó, população economicamente, ou seja, dinheiro ativa, ou seja, ela faz. Existe o ativo e o passivo. O ativo faz, o passivo recebe. Então, se ela é população economicamente ativa, significa dizer que ela produz a economia, que ela faz a economia, né? E aí a gente tem, são as pessoas que trabalham ou que estão procurando emprego, também tem isso, né? Existe até uma discussão, isso no ensino médio vocês veem melhor. Por exemplo, se o cara não estiver procurando emprego, mas estiver dentro da idade, ele é PE ou não é? Aí geralmente ele é PEI, que é população economicamente inativa, que é a pessoa que não está procurando emprego, que existe, né? Tem os vagabundos e tem os estudantes, né? Que não estão procurando emprego de jeito nenhum. Então, eles não procuram ser economicamente ativos. Aí entra na estatística, né? Infelizmente, né? O Brasil tem lá 14 milhões de desempregados, entre o PEA e o PEI. Só que aí a gente não consegue distinguir dentro da estatística, né? Mas aí é isso, é tipo, o PEA representa justamente aquelas pessoas que trabalham ou que estão procurando emprego, ou seja, que procuram produzir para o país. E aí essa população ela é muito importante porque essa é a população que vai gerar a riqueza do país, para poder suprir as necessidades dos outros grupos, que são o grupo das crianças e são os grupos dos idosos, né? O grupo das crianças só tem gasto, não é só os pais que gastam, o governo também gasta, né? Gasta com vacina, de BCG, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, que eu tô aprendendo agora o nome dessa vacina tudo, aquela que fica com um negócio no braço aqui parecendo um umbigo no braço, cadê? Eu não sei se eu tenho no braço ou no outro. Tem uma vacina que fica um negócio no braço tão feio. Aí, aí tem o gasto com a saúde, com a educação, né? A escola, né? A escola pública é um enorme gasto, né? Para a criança, né? Então é gasto, é gasto, é gasto. A criança não vai para a escola produzir sapato, né? A criança não vai para a escola trabalhar no telemarketing. A criança vai para a escola para aprender. Aí tem o gasto com o professor, o gasto com material. E tudo isso é pago pelo governo, né? Não no caso de vocês, porque a escola é particular, mas aí é, 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 vocês já conseguem perceber justamente pela escola ser particular que criança é gasto e adolescente é gasto, né? Aí o cara fica adulto, ele não vai mais gastar, ele vai produzir. Aí quando ele fica idoso, ele vai gastar novamente, porque ele não vai ter mais saúde e não vai mais trabalhar, vai se aposentar, né? Aí o governo gasta com previdência, com aposentadoria, né? Vai gastar com aposentadoria, vai gastar com saúde novamente, né? Você pode perceber, a criança vai muito no médico, o adulto quase não vai no médico e o idoso vai muito no médico, né? Aí vai gastar com asilo, tem asilo público, né? Apesar de muitos serem particulares, né? E aí é isso, é justamente isso que é o PEA, né? Essa diferença aí. E por isso que população adulta ela é muito importante para um país. Quanto mais o país tem, melhor para o país, porque vai produzir mais, né? E isso tem momentos, né? Por exemplo, os tios de vocês, né? Filhos dos seus avós vão ter aí na base de 30 a 40 anos, então eles vão ser PEA. Eles provavelmente devem trabalhar, né? Então eles estão nessa idade boa. Na época, há 30 anos atrás, eles eram crianças, então eles só gastavam. Então é uma evolução, né? É uma evolução. E como os tios de vocês estão tendo menos filhos, eles acabaram não criando mais gasto, porque aí eles não têm mais crianças, né? É menos do que antigamente. Então aí você tem mais gasto do que, ou mais produção do que gasto, né? E aí tudo isso é muito importante para que vocês entendam esse balanço aí
econômico justamente da população. Isso que a gente chama de dinâmica populacional. É provável que na prova eu traga assim, eu trago uma pirâmide etária. Veja como eu vou trazer na prova. Provavelmente, né? Não sei se eu vou lembrar na hora da prova de botar desse jeito. Mas vai ser algo bem parecido. Provavelmente eu vou colocar uma pirâmide etária assim, que é a pirâmide etária brasileira atual, né? Aqui tem homens, aqui tem mulheres, e aqui tem o grupo de idade, né? Sempre o de baixo são os mais novos, e os de cima são os mais velhos. Daí você já tira pela lógica matemática que o meio é o meio da idade, né? Aí o que que eu vou dizer assim, eu gosto muito de análise, né? Analise a imagem a seguir e a frase, né? O Brasil vive um bom momento tratando da sua pirâmide etária. Aí vocês vão dizer, oxente, por que o Brasil vive um bom momento na pirâmide etária? Aí vocês vão perceber, peraí, o professor me falou que até 64 anos o cara é PEA, a partir de 20. Então deixa eu pegar essas duas idades aqui, ó. Eu estou ensinando vocês a responderem a prova aí. Aí eu vou pegar isso aqui, pá. Pronto, deixa eu fechar aqui também. Ah, rapaz, o Brasil vive um bom momento porque tem muita gente nessa faixa etária, né? Entre 20 e 64 anos. Isso significa dizer que o PEA do Brasil está alto comparado aos anos anteriores, né? Olha para cá. Minha Nossa Senhora. Aqui já começa a melhorar, né? Aqui melhora mais ainda e aqui tá top. E aqui mais top ainda, né? Eu tive te falar uma coisa. Eu, Diga aí. sem querer, tipo, dizer nada, mas, tipo, sobre geografia, sobre esse assunto aí do pé e sobre esse assunto aí da população residente, eu tô um pouquinho ainda bugada. Mas não é bugada por causa do número nem por nada disso. É porque eu ainda não tô sem entender Uhum. se vai ter isso no assunto. Tá sem Vai ter entender isso no o que? Eu não assunto. entendi. Tipo, eu não tô bugada no assunto em si. Eu quero saber se ele Certo. vai cair na prova. Você quer saber se ele vai cair na prova? Como assim? Vai, Tipo, ele tá se dizendo que vai. vai ter. Oh, meu Olha, Deus, que chatice. olha, é sim, gente, calma. É simples. Calma. Não, eu sei, eu peguei já o assunto, já tô sabendo. Eu só queria saber porque é Essa chatice. parte, olha, nessa unidade nós estamos aprendendo sobre a população brasileira. A nossa primeira aula foi sobre a origem do povo brasileiro, certo? Aí a gente aprendeu que foram os portugueses que chegaram aqui, que começou a bagaceira, foi? Que tinha 4 milhões de índios e agora não tem mais nada praticamente, né? Esse gráfico é sobre o quê, tios? De novo, só pra saber. Vou falar, vou chegar lá. Aí a gente aprendeu sobre a origem do povo brasileiro. Beleza. Depois a gente está aprendendo sobre a população atual, a população de hoje, a população de agora. Beleza? Essa população de agora, ela é interessante, ela é diferente, né? Ela tem suas peculiaridades. E aí a gente aprendeu, né? Deixa eu ver aqui se eu... Aí a gente aprendeu, né? Que a dinâmica populacional, ela é interessante, porque aí já tem a densidade demográfica, né? Que é a distribuição do povo. Ô, tio, Aí, você sabe me dizer se o Skype é, tipo, é o mesmo tanto no celular, tanto no computador? pergunta bem aleatória. Eu acho que sim. Beleza. Então, vamos lá. Preste atenção aqui, não vou ir não, que senão você se perde de novo. Aí a gente aprendeu, né, sobre a questão da população, 213 milhões de habitantes. Aprendemos sobre a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, o crescimento natural vegetativo.
Aí a gente começou a falar dos avós de vocês, né? Que tinham mais filhos do que os pais, e, consequentemente, os bisavós mais filhos do que os avós. Aí eu comecei a elencar motivos. Por que que isso aconteceu? A mulher começou a ir mais no médico, né? A mulher começou a trabalhar, né? Hoje você não vê uma mulher que não trabalhe, né? É muito difícil uma mulher que decidiu ser dona de casa. Muito raro. Tem, não quero dizer que não tenha, mas a quantidade de mulheres que você vê trabalhando é muito maior, né? Do que antigamente. Antigamente a mulher trabalhar era praticamente um crime, né? E isso faz com que a mulher naturalmente tenha menos filhos, porque como é que a mulher vai trabalhar e ter filho ao mesmo tempo? Hoje tem como, mas antigamente não tinha, né? E mesmo hoje é difícil, por Hoje exemplo. você fala na quarentena, né? É, Ah, é, tá. é, porque é difícil mesmo assim. Minha esposa está aqui desesperada porque não sabe como é que vai fazer para voltar da licença maternidade e deixar o guri, né? Então, tem a sua dificuldade. E aí, quando eu falei, aí vem o pulo do gato, Giovana. Ô tia, Preste- mas tipo, vai ter que um dia lá largar Não, o guri, eu sei. entendeu? O problema é como. O que vai Por acontecer quê? vai, o problema é como. Aí é que vem o pulo do gato, Giovana. Vamos Já se lá, vamos. apegou, não foi? Oi? Já se apegou demais. Não é nem a questão de se apegar, é a questão de ele precisar dela, né? É. Desculpa perguntar, mas ela tá amamentando? Ah, tá sim. Ah, tá, porque minha tia, ela não teve leite Não, ainda. se o bebê não amamentar, ele não tem ligação nenhuma com a mãe, né? Só quando ele vai crescendo e criando memória, né? É verdade. Porque o leite qualquer um pode dar, né? O leite artificial, né? Mas e a amamentação? A amamentação, o guri sente o cheiro, pô. Eu boto ele pra arrotar às vezes, e aí ele fica chorando. Aí boto no colo da mãe e para de chorar. Por causa do cheiro. É porque é tipo, a amamentação é uma coisa, não que seja aquelas pessoas que não amamentam seja essencial na vida do bebê, mas tipo, a amamentação é uma coisa especial e uma coisa complementar na vida do bebê e na vida da mãe Sim, que cria o laço deles. sim, então, justamente, né? O bebê ele sabe disso, pô, mesmo com poucos dias de nascido. Então vamos lá. Vamos pro pulo do gato aqui para Giovana e para os demais conseguirem entender o que é esse diabo aqui dessa pirâmide etária. Vamos Esse lá. diabo. Gente, a pirâmide etária é importante se a gente entender o que é uma pirâmide etária, a gente consegue entender como analisá-la. Porque depois vai ficar fácil, a resposta já vai estar na sua cara, né? O que é a pirâmide etária? É a distribuição da quantidade de homens e de mulheres por grupos de idade. Então, ela é feita numa pirâmide, não é formato de uma pirâmide. O que é que tem aqui? De um lado, os homens e do outro lado, as mulheres. E aqui, de baixo para cima, nós temos os grupos de idade. De 0 a 9, de 10 a 19, de 20 a 29 e por aí vai. Até chegar nos 80 ou mais, né? E aqui, o tamanho dessa barrinha, vamos lá, o tamanho da barrinha é o que vai representar se tem mais ou menos gente. Então, aqui, a gente está percebendo que, aqui na década de 1980, que em 1980 existiam muitas pessoas novas no Brasil e pouquíssimas pessoas idosas. Tinha muita criança e pouco velho. Isso dá para ver claramente aqui. Por quê? Porque a pirâmide é bem definida, a pirâmide ela é bem triangular, né? Olha aqui, ó. Ela é bem triangular, né? Bem definida. Quanto mais você vê o triângulo perfeito, isso significa dizer que mais o país ou o lugar em questão tem essa característica. Quando nós chegamos em 1991, ou seja, 11 anos depois, nós percebemos
que já começam a aparecer mais idosos. Aqui, ó. Olha essa barrinha aqui de 60 a 69 maior do que a primeira. Estão vendo? Mas ainda nós temos muitas crianças. Aqui, ó. Nós ainda temos um triângulo perfeito. Porém, esse triângulo ele está um pouquinho mais largo. Se vocês desenharem aqui, né? Um triângulo perfeito, mas ainda ele está um pouquinho mais largo do que o anterior. Percebem? Estão aí ainda? Estão prestando atenção? Então, vamos lá. Quando a gente chega, Cheguei. quando a gente chegar aqui em 2000, a gente perde o formato do triângulo. Se você pegar aqui, eu não consigo desenhar assim, né? Olha a vaga que sobra. Tá vendo? Não consigo mais desenhar um triângulo. Eu vou conseguir desenhar assim, ó. Parecendo uma árvore de Natal. O professor vai falar isso daí agora. Parece na hora de Natal. Acredita que eu conheci quando eu tinha ido para visitar minha avó, minha Hum, bisavó. hum. Parece uma árvore de Natal, não parece? Com a basezinha, né? Aí eu digo assim, gente, por que que foi criada essa base aqui? Porque a gente começa a ter menos nascimentos. Por quê, gente? A gente lembra que tem menos nascimentos, porque o grupo de 0 a 9 anos de idade, ele começa a ficar menor do que os demais. Então começou a nascer menos gente. Tio, é incrivelmente, viu, tio? Sabe Por por quê? quê? Eu nunca conheci. Eu já tinha. Eu tenho dizendo, mãe, é por causa que o único bisa que eu tenho é minha bisavó, que é por parte de mãe, que é por parte da mãe dela, que é a Hum. mãe. Aqui nós temos, né? Essa marca aqui, característica já dos tempos modernos, né? Ou seja, de 20 anos para cá, né? E aqui já nós temos uma outra diferença. A gente não consegue nem desenhar uma árvore de Natal direito, porque a gente faz assim, 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 para depois ter o triângulo, né? Aqui, ó. Então é uma árvore de Natal meio xoxa, né? Aí aqui é quando a gente começa a perceber que essa população aqui, olha, o cara tinha 0 anos de idade em 1991. Em 2010 ele tinha quantos anos? Alexa, quanto é 2010 menos 1991? 2010 menos 1991 é igual a 19. Pronto. Então o cara já tinha aqui 19 anos. Se o cara aqui já tinha 19 anos, ele já tá chegando aonde? Ele tá chegando na idade do pé. Na idade do pé. Ah, não, professor. Eu ia falar na idade do. Aí travei. Em 2011, esse cara chega no pé. Ou seja, ele começa a gerar riqueza para o país. Estão conseguindo acompanhar minha linha de raciocínio? Uhum. Tá ficando mais claro, né? Que eu estou explicando mais devagar a pirâmide etária agora. Aí nós temos um outro momento, que é em 2019, ou seja, esse cara aqui, ó, já vai ter 28 anos de idade. Beleza? Aqui. Então ele tá nesse grupo aqui, ó.
Esse grupo aqui. E aí vocês percebam que não é só ele, né? Que o pessoal que tem até 9 anos de idade, ou seja, até 30, né? Tá crescendo. E aí tá fazendo com que a população ela fique com o pé alto, né? E aí é que vem o pulo do gato. Que aí vocês conseguem perceber que estão acontecendo menos nascimentos. E também aqui você consegue perceber, olha para isso aqui. Os idosos, a quantidade de idosos ela está crescendo, né? Mais idosos. Por quê? Porque a expectativa de vida está aumentando. Hoje, vocês conseguem conhecer seus bisavós, né? Meu filho tem bisavós, meu filho. Não da minha parte, da parte da minha esposa. Eu nunca tive avós, né? Quando eu nasci, todo mundo já tinha morrido. Mas minha esposa até hoje ela tem. Ou seja, o meu filho, ele tem bisavós, as duas, olha. As duas bisavós Após, que ele tem. tio, a minha bisavó tem 90 anos. Então, por que que isso acontece? Porque os idosos, eles têm mais acesso à saúde, eles têm uma vida melhor do que eles tinham antes. E, portanto, eles morrem mais tarde, né? Eles Ô, deixam para morrer professor, depois, faz hora extra. e se eu te Deixa dizer que para eu morrer. tenho as duas bisavós, parte de mãe e parte de pai? Da minha esposa, né? A minha esposa tem as duas avós. Isso significa dizer que o meu filho tem as duas bisavós. Não, eu tenho as duas bisavós também. Sim, Só que uma para parte de mãe e outra parte de pai. exato. Oi, princesa? Vai, meu filho. Eu acho que você tá morgado aí. Vai que você tem uma... A Mana tá aqui do meu lado dizendo que vai dormir. Ô, vá, minha filha. Oxe, ela vai dormir agora, né? Ela tá acordada desde 4h50 da manhã. Ave Maria. Tentando fazer uma criança dormir. Isso tudo por causa de um bebê que não tem nem um mês ainda, né, professor? Ou vai fazer um mês já? É, tá nesse Como trabalho foi já, né? que. Sim, como foi que o MC Kevin morreu? Quê? Eu não entendi, não. Sei lá. Ô, professor, você É ficou por isso sabendo que que o vocês MC ficam Kevin boiando no morreu? assunto. Aí, então, falando de MC Kevinho. Kevin não é, não é Kevin, não, professor. Pois, É Kevin. É Kevin. sei lá. Aí, quando a gente fala de pé, não sabe o que é. Ô tio, o coteado caiu do 15º andar. Ele caiu, não. Ele se Gente, suicidou. Ele foi pular de uma varanda pra outra correndo da mulher. Aí. meninos e Como é que ele. meninas, Não, ô professor, calma. se Como é que vocês uma pessoa. atrasarem o assunto, vai ter simulado do mesmo jeito. A diferença é que vocês não vão saber o que vai cair no simulado. É, então, chame-se Kevin e vem simular. Oh, não. E vem Então, deixa o a. MC Kevinho aí para É depois. Kevin, professor, não Kevinho. Ô, Kevin, Kevinho, MC Catra, para mim é tudo a mesma coisa. MC cara. Beleza? Vamos focar aqui para eu conseguir dar esse assunto hoje, porque ele vai cair no simulado. A gente hoje vai começar a falar sobre os indicadores socioeconômicos. Mas que diabo é isso? É basicamente, não é marca de remédio, não é marca de nada, de pomada, nada. É só dizer a sociedade e a economia da população brasileira. Uma coisa que a gente tem para avaliar a riqueza é o PIB. O PIB é o Produto Interno Bruto. O que é o Produto Interno Bruto? O dinheiro.
Simples assim. O PIB de um país é quanto ele acumulou naquele ano, quanto ele produziu, Verdade. beleza? O PIB per capita é uma expressão em latim para dizer por pessoa. Aí você pega o dinheiro do país e divide pela quantidade de habitantes. Ou seja, você faz ali uma partilha, né? Uma ceia de Natal. Você pega o dinheiro do país e divide por quem está ali, estatisticamente. Isso dá o PIB per capita, beleza? Só que todo mundo tem o mesmo dinheiro no país. O que é que vocês acham? Será que todo mundo tem o mesmo dinheiro do país? Será que eu tenho o mesmo dinheiro que Silvio Santos? O país é dividido por causa que, pelos seus ganhos, pelos lucros, ele é dividido pelos planos de saúde, empregos, trabalho, e cada um recebe seu salário dependendo da continha de horários e do trabalho que está fazendo. Então, Pronto. o dinheiro, basicamente, é pelos seus ganhos também, pelo quando tem essa doença, não tem? E alguns não conseguem trabalhar, tem esses auxílios, é dividido, é feito pelo governo, decidido, e também tem plano de saúde para os idosos, que tem aquele dinheiro que os idosos recebem, por causa que eles têm mais necessidade, também tem aquele plano para crianças, idosos e para os adultos, empregos. Então, o dinheiro todo é dividido basicamente nisso. Carregou o carretel aí, Beatriz. Então, gente, o que a Beatriz quis dizer é que não, né? Só isso. Que o povo não tem o mesmo dinheiro, né? As pessoas não têm o mesmo dinheiro. Cada um tem dinheiro diferente, Não. É né? verdade, por causa que a pessoa ganha, basicamente como eu disse, não tem? Sim, exatamente. Se as pessoas não têm o mesmo dinheiro, isso significa dizer que a gente tem uma concentração de renda em algum lugar. Ou seja, existem poucas pessoas que têm muito dinheiro e muitas pessoas que têm pouco dinheiro. E é o que geralmente acontece, né? Muitos pobres, né, no Brasil, muitos pobres ou de classe média. A classe alta é pouquíssimas pessoas, né? Que são de classe alta, que têm muito dinheiro, né? Até porque um sheik não teria o mesmo dinheiro do que um morador de rua, vamos dizer assim, né? Exatamente. Aí entra uma coisa muito importante, que é o coeficiente de Gini. Esse nome aqui não é marca de pomada, nem Eu nenhum jurava inseticida. que era marca de pomada. Não é inseticida, não é marca de presunto, não é. Coeficiente de Gini é basicamente o percentual de concentração de renda. Quanto maior é essa desgraça aqui, pior é a situação do país, do lugar, beleza? Ou seja, se eu tenho, por exemplo, 0% do coeficiente de Gini, ele vai de 0 a 1, beleza? Então ele pode ser 0,0 alguma coisa, ou eu posso trazer ele em porcentagem. Se eu tenho, se eu tenho 0, significa dizer que todo mundo recebe a mesma coisa, o que não é verdade. Se eu tenho 100% ou 1, significa dizer que uma pessoa tem todo o dinheiro, o que também não é verdade. Então, o coeficiente de Gini do Brasil é 0,515, o que indica a riqueza do Brasil, ela é mal distribuída. Já estamos no meio do caminho aí da desgraça. Isso significa dizer o quê? Que as pessoas elas têm pouco dinheiro e tem um pequeno grupo de habitantes que tem muito dinheiro. Conseguiram entender? Conseguiram entender, minha gente? Alô, Terra, chamando. Alunos do sétimo ano do Alfenísia Freire. Será que minha internet caiu? Que aconteceu alguma coisa?
Então, tudo bem? Nenhuma bomba caiu aí na cara de vocês, não foi? Professor, eu posso dizer que caiu, até porque caiu. Meu filho tá acordado, só que ele tá quietinho. Tô vendo ele pela babá eletrônica aqui. Tá daquele Meu jeito. filho tá acordado. Tá acordado ele. E a mãe disse que foi dormir, né? Porque dormir mesmo não tem como. Vamos Aquele lá. velho cochilo. É. Aí o que que a gente aprende aqui? O Brasil ele tem 0,515. A gente lembra que zero, todo mundo tem a mesma coisa, né? Ou seja, zero é igualdade. E um é o Satanás, né? Vou botar aqui, Satanás, né? E aí a gente consegue perceber que, por Gente, exemplo, a é África só do pra mim Sul que a voz aqui, dele ó. tá travada? Oi? É porque sua voz deu uma travada agora. Aí eu acho que é minha internet. O que a gente consegue perceber aqui, vou repetir, o que a gente consegue perceber aqui é que tem países que têm a concentração extremamente maior. E tem países, inclusive países da África, que tem a concentração menor. Lembrando que quanto mais isso aqui desce, melhor, né? Então, o coeficiente de Gini, quanto menor, melhor. Anotem isso aí, pelo amor de Deus. Índice de Gini. Vou fazer o seguinte, vou botar aqui uma tela branca e vou escrever aqui, ó, copiar. Copie isso aí em nome de Jesus, que senão vocês esquecem. Professor, tá me escutando? Tô. Então, no caso, se... Então, no caso, vamos supor, em Dubai, qual seria a o índice de higiene? Deixa eu abaixar aqui minha Alexa. Alexa, qual é o índice de Gini de Dubai? Caraca, Está algo que ah, vai. encontrei no web traduzido. De acordo com pesocetipages.org, o índice de Gini agora aumentou para 25. Pelo jeito é 2,5, ou seja, a concentração é quase nula, né? Deixa eu ver aqui no Google se tá a mesma coisa. Ô, É, professor, você tá, entendi. aí vem uma variação, professor, e pergunta, que índice, Que professor? palavra é essa, tio? O que, Maior. mamãe? A maior copiar. Ah, Você não precisa escrever isso aí, não. Dubai fica em que país, gente, que eu não me lembro? Na Arábia Saudita, é? Boa pergunta. Deixa eu ver aqui. Acho que é na Arábia Saudita mesmo, professor. Nos Emirados Árabes. Os Emirados Seria qual Árabes. país?
Dubai fica em qual país, professor? Emirados Árabes Unidos é 31%, ou seja, 3,1%. Ou seja, seria Baixo, uma mais baixo do que o desenvolvida. Brasil, né? Bem mais baixo do que o Brasil. Posso continuar? Já copiaram? É, professor, que também eles têm muito dinheiro, muito dinheiro. Era ainda não. Mas isso não é um fator determinante para o índice de Gini ser baixo, não. Preste atenção. O Brasil é a quarta maior economia do mundo, É, faz sentido, né, professor? né? Mas isso Quem não seria o significa, primeiro? mas isso é os Estados Unidos, mano, sendo ultrapassado hoje pela China, né? Já se fala em ultrapassagem pela China em 2028. Oxi, Dizem muito essa projeção aí, A que concentração 2028 a ali, eu China acho passa que deve os ser, Estados não é Unidos. com Como é que é, é um Bia? C com A, né? Concentração. É um C ali, uma. Concentração, concentração. É Não, professor. dois Cs, né? concentração. É só escrever a palavra concentração. Aí você consegue. A China também tá inventando umas coisas, tipo assim, muito da hora, sei lá. Já inventou umas vacinas do Covid, e depois inventou um foguete que vai parar em Marte, que conseguiu parar em Marte. A China foi o país que mais cresceu o PIB. Lembra do que é o PIB? Foi o país que mais cresceu o PIB no mundo nesse período de pandemia. É por isso que Trump, isso é assunto de concurso, inclusive, né? Que eu estou dando aula. E por isso que Trump ele pede para que a China seja responsabilizada pelo Covid-19. O que seria isso? Dar a China como culpada pelo surgimento do vírus, o que causaria sanções comerciais, as pessoas deixaram de negociar, multas, indenizações, etc, etc, etc. Para quê? Para enfraquecer a economia da China. Mas ele fez isso Não porque ele está com entendi raiva a da China porque seu povo está concentração. morrendo? Não. Ele Vai fez isso. a Tem gente um. falando junto comigo aí. Aí não entende o que eu estou falando, depois não sabe. Levanta a mão, tem um negocinho aí na sua tela chamado levantar a mão. Tio. Ah, Já já eu dou a palavra. Deixa eu só terminar minha linha de raciocínio. Trump ele não diz para o mundo, para que a China seja responsabilizada pela Covid-19, não é porque ele está com raiva da China, porque seu povo está morrendo, né? Você sabe que Trump não é mais o presidente dos Estados Unidos, né? Ele diz isso porque ele viu que a China estava crescendo. Inclusive se fala muito que o vírus ele foi criado, né? Tem muita gente que desconfia disso, dizendo que o vírus ele foi criado em laboratório, que ele foi uma arma biológica para poder colocar a China no topo do mundo, né? Então, muito se fala disso, inclusive eu assisti uma palestra de uma professora de geografia que falou sobre isso, que ela acreditava que o vírus foi criado. Eu não duvido de nada, né? Mas diga aí, quem que estava falando junto comigo agora? Fala para mim. tio, era eu. É por causa que eu não entendi. Não tem. Pera. Vai de O a um. 0 a 1. Ah, Vai de 0 a 1. E quanto menor, melhor. É diferente do IDH, a gente já aprende sobre. Tá dormindo, ele fechou o olho. Tá dormindo. Diz ele que tá dormindo, né? O senhor tá comemorando agora, né, professor? Não, eu tô de boa, porque eu tô dando aula, eu vou dar aula até meio dia, meu velho. Então, eu dormi só de tarde, olha lá. Só que minha e esposa tá você fala lá, né? menor investimento, por causa que aí, quanto melhor, menor, quer dizer o investimento, né? Por causa que às vezes tem Não, é um alguns. indicador.
É um Ah, indicador. Lembra que eu expliquei o que é o índice de Gini? É a concentração de renda. Então, se ele está zero, significa dizer que todo mundo tem o mesmo dinheiro. E se ele está um, significa dizer que uma pessoa só tem o dinheiro todo. Se ele está baixo, significa dizer que muita gente tem muito, muito dinheiro. E se ele está alto, significa dizer que pouca gente tem muito dinheiro, que é o caso do Brasil, né? Pouquíssima gente tem muito dinheiro. E a maioria das outras pessoas tem pouco dinheiro, né? Então, isso é o índice de Gini. E aí a gente fala um pouquinho sobre a pobreza no Brasil, né? Sobre alguns indicadores relacionados aí a questões socioeconômicas, né? O Brasil, o PIB per capita anual do brasileiro foi de R$ 29.323. Aí eu pergunto para vocês, todo mundo em 2015, vocês acham que recebeu R$ 29.323? Vocês Não. acham isso mesmo? Será? Não, né? Então, isso mostra uma fragilidade nesse indicador aqui. Então, o PIB, deixa eu pegar aqui, o PIB per capita, ele é um indicador pouco preciso. Pouco preciso. Porque o que é o PIB per capita? Você pega o dinheiro do país e divide pela quantidade de pessoas. Só que isso não é verdade, nem o índice de Gini do Brasil não é zero, para poder ser Até porque assim. tem gente bilionária, trilionária que ganha o quadrigésimo mais que isso. Isso. E tem gente que não ganha nada, né? E aí, tem gente que não ganha nada, nem 50 Tem gente que não centavos. ganhou 900 conto no ano, né? É morador de E é rua por mesmo, isso que miserável. diz aqui, ó. E é por isso que diz aqui. No entanto, esse valor não traduz a desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres. A maior parte da riqueza está concentrada nas mãos de reduzida parcela da população. Exatamente isso que eu estou tentando falar para vocês, né? Segundo o IBGE, em 2016, 25%, ou seja, uma a cada quatro pessoas, 25%, né? 25% matemática básica, é um quarto, né? Um dividido por quatro, ou seja, uma a cada pessoa da população brasileira vivia em situação de pobreza. Quem pode ler esse segundo quadrado aqui para mim? Ninguém pode. João Guilherme, por favor, me ajuda aí. Oi? Lê esse quadrado aqui, esse aqui, ó. Esse, além dos aspectos econômicos, Isso. além dos aspectos econômicos, é importante analisar a pobreza com base em critérios relacionados a direitos sociais, como acesso da população a bens e serviços. Não, como acesso da população a bens e serviços, moradia adequada e internet. Ou seja, uma pessoa pobre é uma pessoa que não tem acesso a isso aqui, né? Que não tem acesso Acesso à a casa. serviços, moradia, internet, etc. Né? E aí você vai perceber, né, que o PIB per capita ele tem reduzido gradativamente, né? O PIB era altíssimo ali em 2010, 2009, foi crescendo e foi diminuindo, né? Isso aqui é a distribuição, né? Isso aqui significa dizer que o Brasil está acumulando pouco dinheiro, né? Aqui, ó, aqui é o PIB e o PIB per capita. Um acompanha o outro, né? E aí a gente fala sobre um novo indicador que também mede essas questões sociais, que é a mortalidade infantil. Giovana, consegue ler para a gente aí, por gentileza? É a Giovana. mortalidade infantil. Mortalidade infantil consiste no óbito de crianças durante o seu primeiro ano de vida e é a base para calcular a taxa de mortalidade infantil, que consiste na mortalidade infantil observada durante um determinado período de tempo, normalmente um ano, referida ao número de nascidos vivos do mesmo período.
Pronto, ótimo. Obrigado, Gel. Vamos aqui agora, minha gente. A gente aprendeu o que era a taxa de natalidade. Taxa de natalidade era o número de nascimentos, beleza? Vezes 1.000, vou explicar já já por quê. Dividido pela população. Aí nós tínhamos, basicamente, a taxa de natalidade era o número de nascidos. Quando meu bebê nasceu, eu ganhei um documento, que não era certidão de nascimento, depois eu fui no cartório fazer. Esse documento, ele tinha um nome, era Declaração de Nascido Vivo, ou seja, a clínica onde ele nasceu declarou que ele nasceu vivo, beleza? Isso entra diretamente para a estatística. Aí o que eu tive que fazer? Eu peguei esse documento que a clínica me deu, que é muito importante, não pode rasgar, não pode nem amassar. Peguei esse documento, minha identidade, a identidade da minha esposa, como eu sou casado com ela, peguei a certidão de casamento, um comprovante de residência para poder botar o endereço do menino e fui no cartório. Aí foi com esses documentos que foi emitida a certidão de nascimento, o registro de nascimento. O que eu quis dizer com isso? Por que eu estou querendo chegar nisso aí? Porque quando o bebê ele nasce vivo. Existe bebê que nasce morto? Existe, né? E aí essa é uma outra seara. A taxa de natalidade ela só vai entrar os nascidos vivos. Meu filho tem 12 dias de nascido. 12? Se ele morrer até 1 ano de idade, beleza? Se ele morrer, meu filho nasceu vivo, não foi? Uhum. Se ele morrer até ele completar 1 ano de idade, ele vai entrar numa nova estatística, que é a mortalidade infantil. Ah, professor, mas o menino morreu com 5 anos de idade. Ele entra na mortalidade infantil, ele era uma criança infantil. Não. É taxa de mortalidade. Mortalidade infantil é só até 1 ano de idade. O guri tem 1 ano e um dia, morreu, taxa de mortalidade. Beleza? Professor, e se ele fazer Tranquilo? 2 anos e morrer? Taxa de mortalidade. Não é mortalidade infantil. Mortalidade infantil é só se o guri morrer até 1 ano de idade. Beleza? Esse cálculo de mortalidade infantil é um pouco diferente. A mortalidade infantil é o número de mortes até 1 ano de idade, vezes 1.000. Dessa vez eu não divido mais pela população, e sim pelo número de nascimentos. O que eu estou querendo dizer? A cada, por exemplo, vai ser feito um estudo. Aí diz assim, ó, no ano de 2021, nasceram 2, 3, 4, 5, 6. Nasceram 2 milhões de crianças. Dessas 2 milhões de crianças, 100 morreram antes de completar 1 ano. Aí, ou seja, aqui eu vou calcular, botar na fórmula, né? Botar na fórmula e calcular. Aí fica 100 vezes 1.000. Esse 1.000 é para poder fazer a porcentagem. Dividido por 2 milhões. Entendeu? Quando a gente pega aqui o cálculo, sai a taxa de mortalidade infantil. Não sou professor de matemática para mandar vocês calcularem, né? Se bem que se eu tivesse um pouquinho com raiva de vocês, eu mandava, mas tudo bem.
Entenderam ou não? Quer que eu explique de novo? Gente, gente, Eu entendi. pronto. Qual é a diferença de taxa de mortalidade para a mortalidade infantil? A idade da pessoa que Pode morrer. explicar? Entenderam? A taxa de mortalidade infantil, ela vai trazer só as crianças até 1 ano de idade. Até 1 ano de idade. Isso. Criança não, né, professor? Vamos dizer bebês. Bebês, exatamente. Os bebês que morrem. Morreu, o guri nasceu vivo e morreu com 15 minutos depois, na sala de cirurgia. Taxa de mortalidade infantil. Beleza? Tem que lembrar disso aí. Só só vai até 8h40, é? 8h40. Aí aqui nós temos, né? Aqui nós temos um decréscimo aqui no Brasil, olha. E desci, aumentei. Oxente, tava num processo de descida e em 2016 aumenta. 2016 vocês tinham quantos anos de idade? Digam aí. 2016, como é que eu sou ruim de conta? Há 5 anos atrás, vocês tinham quantos anos de idade? 8. 8 anos de idade, né? Quando vocês tinham 8 anos de idade, em média, aconteceu um negócio no Brasil que foi o Satanás no Brasil aqui, que foi a Taxa de tal mortalidade infantil? da Zika vírus. Ah, sim. Mas, A professor, Zika vírus e a chikungunya, né? Esse professor, mas diabo surgiu esse Satanás surgiu no mosquito da dengue, que ninguém sabe de onde surgiu essa peste. O que aconteceu? O Zika vírus, quando a mãe contraía o Zika vírus, que foi uma febre, uma epidemia, muita gente pegou, o guri nascia com microcefalia. Microcefalia, o guri nasce com a cabeça bem pequenininha. O cérebro não tem capacidade para manter o corpo vivo e aí a criança morre com muita facilidade. É por isso que em 2016 a taxa de mortalidade infantil ela aumenta, porque assim, hoje existe tanta coisa na saúde brasileira que é difícil uma criança morrer até 1 ano de idade, só se ela realmente for muito frágilzinha, sabe? É muito difícil, porque vai no médico toda semana, toma não sei quantas mil vacinas, né? Hoje é difícil, não é que nem antigamente, né? Hoje o bebê tem um NAN, né? Que não sei o quê, A imortalidade quer dizer morte, né? Morte de sim, crianças, né? sim. E aí, só que em 2016 surge um negócio que vem de fora, não é relacionado à saúde, não é relacionado a saneamento básico, a estrutura de moradia, porque onde o vírus da dengue, onde é que o mosquito da dengue ele se em água parada, né? Onde é que a água parada se cria? Terreno baldio, casa de pobre. ô, E aí a gente professor, tem isso aí, ó. Problemas de saneamento básico que causaram, né, o professor, surgimento e a proliferação do Zika vírus. Diga aí, João. desculpa te interromper, mas Diga aí. você, tipo assim, bora comparar agora. Você comparando o coronavírus com o Zika vírus. Você acha que qual é o mais, tipo assim, que fez mais tragédia? Acho que foi o corona, no final. Não, com certeza, isso não tem a dúvida. O Zika vírus e o chikungunya, que são a dengue, chikungunya e zika, né? As três doenças que o mosquito da dengue ele traz. Essas doenças, elas foram fortes aqui no Brasil apenas, né? Aqui, a dengue, aqui tem estados que não tem mais um caso de dengue, beleza? Justamente porque É resolve, mais forte, por causa que a justamente, taxa de mortalidade está alta e tem muitas pessoas nos hospitais e isso foi afetado no mundo inteiro. e isso, essa é basicamente a diferença do coronavírus. O coronavírus é uma pandemia, afetou o mundo inteiro já, não tem nada a ver com o Zika. O Zika é uma doença local, beleza? Não serve Estamos falando com apenas de Brasil.
O inseto foi por causa causado por um inseto que só foi causado aqui no Brasil, não no mundo inteiro. Sim, exatamente. E aí nós tivemos justamente esse um dos principais fatores, né? Vocês acham que uma pessoa que vive num lugar desse aqui vive bem? Pelo amor de Deus, gente. Isso aqui é o que causa, né? A água parada aqui, pá, cheia de pneu, cheia de lixo, cheia de coisa. Muito fácil, né? Aí em 2017, a gente já tem uma melhora, né? Número de casos de Zika, isso aqui é uma notícia, dengue e chikungunya caem em 2017, né? Registro das doenças causadas pelos Aedes no país tem forte queda em comparação com o mesmo período de 2016. Essa notícia é de março de 2017. E aí a gente consegue perceber que quando a situação volta a normalizar, né? Existem várias campanhas em 2016 e tal, a mortalidade infantil começa a descer e voltar para a sua normalidade, que é o que está hoje. Beleza? Nós ainda temos também taxa de analfabetismo, né? Que é uma pessoa que não sabe ler ou escrever, né? Que no Brasil, em 2016, era de 7,2%, pessoas que não tinham leitura nem escrita. E a longevidade. Quando a gente fala de uma pessoa longeva, é uma pessoa que vive muitos anos. E é justamente isso que eu estava falando agora há pouco, né? Os idosos de hoje, eles vivem muito mais. Então, a longevidade, ela é maior, né? Quem pode ler esse segundo parágrafo aqui para mim? Bia, você consegue ler? A longevidade brasileira, da população brasileira. Bia. Se ela não conseguir, eu posso ler. Tá, deixa eu ver se ela me responde aí. Beatriz, cadê você? Beatriz. Aqui, Beatriz, leia esse quadrado aí, que tá com a seta aí, por favor. eu bato menos. Okay. Isso. A longevidade da população brasileira aumenta nas últimas décadas. Aumentou nas últimas décadas. A longevidade da população brasileira aumentou nas últimas décadas por causa da redução de taxa de mortalidade infantil e da elevação da expectativa da vida, embora não tenha ocorrido de maneira igual em todas as regiões. Pronto, ótimo. Top, beleza. Nós estamos falando aqui que a longevidade ela aumentou, né? Mas isso não acontece em todas as regiões. E aí a gente consegue perceber aqui. Os estados que têm mais, uma maior ano, né? Tem uma expectativa de vida maior. Olha Sergipe, onde é que está, olha? Nos últimos lugares, né? Com 73,8 de idade, anos de idade. Então, no Maranhão, as pessoas aqui vivem menos, aí. Tá vendo? Esse dado aqui é de 2018. Então, a longevidade, ela não é igual em todos os estados. Ah, por que isso? Porque o velho de Minas Gerais é mais forte do que o velho sergipano? Não, não é assim. É porque os estados que têm mais recursos sociais, né, eles vão ter, consequentemente, mais condições de saúde. Por que que o velho morre? Porque o velho não tem acesso à saúde, né? Tem, claro que chega uma hora que morre de qualquer forma, né? Que não é eterno, né? Mas ele vive mais se ele tiver, se ele for no médico com frequência, se a qualidade da saúde for maior, né? E é basicamente assim que acontece. Principalmente nos estados sulistas, ou seja, os estados ali do sul e também do sudeste,